Fala galera, fala nação, brotei, cheguei, estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês aqui no canal, galera. Seguinte, algumas informações para estar atualizando vocês aí, né? Falar do o Mister que já desembarcou lá em Portugal, vou botar o videozinho dele desembarcando para vocês acompanharem aí. Falar um pouquinho de mais um, né? É assim que a gente tem que falar, que vem desmerecendo o trabalho do Mister aí. Dessa vez foi a vez do Cafu falar. Tem uma curiosidade aí sobre o Luizito Soares, ele mesmo, atacante lá do Barcelona, vou estar explicando para vocês aqui. Teve por muito pouco que ele não veio parar no Flamengo, vou explicar para vocês a situação, mas já quero começar o vídeo aqui falando, galera, sobre o ex-zagueiro do Flamengo, né? Pablo Mari, que deu tantas alegrias aí em tão pouco tempo, né? Deu tantas alegrias ao Flamengo. A galera tem muita saudade, tem muita gente que lamenta muito mesmo a saída dele, eu sou um que lamento muito, mas o que acontece é o seguinte, muita gente vem divulgando aí, vira e mexe, alguém divulga informação sobre ele estar voltando, sobre não estar, isso e aquilo, e eu tenho sido cobrado de certa forma, né? As pessoas ficam mandando mensagem, perguntando, Pablo Mari, é verdade, ele vem, não vem? A gente estava fazendo uma live essa semana e tinha uma pessoa perguntando, não é verdade que o Pablo Mari está voltando, ele volta no meio do ano? Galera, desde que ele se transferiu lá para o Arsenal, eu não falei mais dele aqui porque eu acho que se a gente ficar divulgando toda hora, repetindo coisas, acaba criando uma certa ilusão na cabeça do torcedor, não é o que eu quero. Então, o Pablo Mari, ele foi para o Arsenal tem lá, levou ele por empréstimo com a possibilidade de compra, né? O Arsenal pode, no meio do ano, exercer o poder de compra. Essa é a palavra. O Arsenal tem que exercer o poder de compra no meio do ano para ele continuar lá. O Arsenal vai exercer o poder de compra. O Arsenal não levou o Pablo Mari para ele ficar só 6 meses lá e depois devolver. Existe essa cláusula no contrato sobre a possibilidade dele voltar. Caso o Arsenal não exerça o poder, existe, porque é obrigatório botar no contrato, mas o Arsenal não levou ele com a intenção de devolvê-lo, já levou ele tudo pré-programado para que no meio do ano pagasse ao Flamengo e continuasse com ele lá. Então, eu sei que é chato ficar falando sobre isso, eu nem gosto muito, mas não procede a informação de que tem muita gente fica divulgando aí, páginas, até canais também, falando que ele vai voltar no meio do ano, isso e aquilo. Infelizmente, eu evito falar esse tipo de situação, mas se é para eu falar, eu prefiro falar o que é o certo, o que é o correto. Galera, é o seguinte, o Mister, né, como todos sabem, ele foi para Portugal para ficar junto da sua família, ele desembarcou na manhã de hoje em Portugal, vou botar o vídeo para vocês verem aí. Como todos sabem, o Flamengo está aí, como todo futebol, em recesso por tempo indeterminado, mas a programação, eu já informei isso para vocês aqui, que o Flamengo volte a treinar a partir do dia 21 de abril, claro, se tudo correr na mais perfeita ordem, essa questão aí da pandemia, né? A gente está pedindo muito a Deus para que isso se acabe rápido, então a programação é que volte dia 21 de abril e com isso o Mister voltará ao Brasil. Ele foi para lá para ficar junto da família, não tem cabimento ele ficar sozinho no Rio, com a família dele lá, um período de quase um mês. Então ele foi para lá, tem a questão da renovação, o Flamengo está buscando renovar seu contrato, né? Muita gente lá, eu trouxe até um vídeo aqui ontem, falaram de novo, tá? Depois que eu postei o vídeo aqui ontem falando de uma certa pessoa, um jornalista português falando que o Mister não voltaria ao Flamengo, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para você assistir. Mas tem mais gente lá, falaram de novo, ontem à noite, uma outra TV lá, falaram que ele não voltaria, uma série de outras coisas, mas enfim, certo é que a gente acredita na palavra do Mister, assim como eu falei lá no meu vídeo, eu não acredito que ele seja um cara, um homem que faça as coisas pela metade, por isso eu creio plenamente na volta dele, eu tenho total confiança, eu tenho certeza que ele voltará ao Flamengo e a gente vai ter um 2020 aí maravilhoso, apesar de toda essa turbulência no início aí, né, toda essa
essa coisa aí dessa pandemia, o calendário não, o futebol não está indo para frente, mas daqui a pouco as coisas vão se normalizar. Agora, aproveitando que estamos falando de Mister, né, que está muito bem, obrigado, diga-se de passagem, eu fico impressionado com algumas pessoas, comentaristas, ou sei lá como que a gente pode falar, como eles querem abordar o assunto futebol e tal, e toda vez que envolve o nome do Flamengo ou envolve o Mister, eles não sabem olhar e analisar, comentar friamente, sendo sensatos. É só isso que a gente quer. A gente não quer que puxe sardinha para ninguém. A gente só quer que sejam verdadeiros. Não precisa, para falar que o Mister está bem, ter que usar o nome de outra pessoa, porque você está falando do Mister, você não está falando de outra pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque dessa vez foi a vez do Cafu, o nosso capitão do Penta, o cara que foi multicampeão, tem uma história linda na seleção brasileira, ganhou tudo onde passou, admiro muito a carreira dele, mas cara, não precisava, para falar do Mister, comparar o Mister com o Renato Gaúcho. Não cabe o Mister, o Renato Gaúcho, não cabe no mesmo barco, não tem. Ele falou que o trabalho que o Mister faz no Flamengo é o mesmo que o Grêmio faz, é o mesmo que o Renato Gaúcho faz no Grêmio. Não é o mesmo trabalho que o Renato Gaúcho faz no Grêmio, ou fez, como o Renato Gaúcho falou que 2 ou 3 anos ele era o melhor futebol do Brasil, o melhor técnico. Cara, não é. Para você falar do Mister, você tem que exaltar ele, falar do trabalho dele, você não tem que ficar usando comparação, porque parece que quer diminuir o trabalho do Mister. Ele está fazendo aquilo, mas o outro também faz. Ou eu duvido, se o Renato Gaúcho estivesse no Grêmio, se ele tiraria o mesmo resultado, ele estaria tendo o mesmo êxito que o Mister no Flamengo. Eu duvido. Eu tenho até medo de um dia o Mister ter que sair do Flamengo, porque eu sei, isso é minha opinião, que nenhum técnico vai tirar o mesmo resultado do Flamengo, o mesmo resultado que o Mister consegue tirar. Cara, eu tenho certeza do que eu estou falando. Posso estar errado, posso estar enganado, mas é a minha opinião. Eu tenho medo do dia que o Mister sair do Flamengo, porque eu acho que o Mister é diferenciado. Para mim, na verdade, hoje ele é o melhor, ele é o maior técnico que o Flamengo já teve. Não sei se vocês concordam, comenta aí, mas para mim é. E ficam tendo essas comparações. O Mister, desde que chegou ao Flamengo, o Flamengo sempre foi falado mundialmente, mas mais do que nunca é falado. O astro da NBA, que é casado com a brasileira, veste a camisa do Flamengo, assiste os jogos do Flamengo. Vários jogadores europeus ficam assistindo os jogos do Flamengo, torcem pelo Flamengo. Na final da Libertadores foram vários jogadores europeus assistindo, postando coisa no Instagram com a camisa do Flamengo. Quando falaram que o Grêmio era o melhor futebol do Brasil, eu não vi nenhum jogador, nenhum torcedor, ninguém na Europa mostrando a camisa do Grêmio ou comentando. Como que quer comparar o trabalho do Mister com o do Renato Gaúcho? É um absurdo que parece que para ficar bem, para falar bem, tem que atacar o Flamengo, tem que atacar o Mister. É um absurdo. Eu sinceramente, eu fico de bobeira com essas pessoas. Mas, enfim, deixa eles falarem, que quanto mais eles falam, mais o Flamengo segue ganhando seus títulos aí. Galera, sobre o Soares, que eu queria falar aqui é o seguinte. O ex-goleiro Luciano, tava lá na ESPN, um programa que eles fazem diariamente lá, levam sempre ex-atletas tal, para contar algumas histórias de bastidores, e esse goleiro, o Luciano, contou uma história aí particular dele com o Soares, uma conversa quando eles jogaram junto lá em 2007. O Luizito ainda nem era conhecido, E o Soares confidenciou para o Luciano, falou para ele que no ano anterior, em 2006, quando ele estava surgindo no futebol, ele jogava lá no Atlético do Uruguai, no Nacional do Uruguai, que ele foi revelado, e ele falou que teve um jogo lá, um certo jogo, que falaram para ele, olha, nesse jogo aí vai ter um olheiro do Flamengo te olhando lá, a possibilidade de você ir. Ele veio olhar para ver seu futebol, e o olheiro em questão era o nosso querido Andrade, O Andrade jogou muito pelo Flamengo, campeão também de muita coisa, Fez parte daquele time lá da década de 80. E o Andrade foi lá nesse jogo para observar o Soares e voltou para o Flamengo e disse que
cara não jogou nada e tal, não sei o que. Realmente o Suárez falou que naquela noite ele não foi bem, parece que ele ficou nervoso com a presença do olheiro do Flamengo, que ele sabia que estaria ali observando ele, não foi muito bem. Mas eu sei, o certo é que o Andrade voltou para o Flamengo e disse, né, a diretoria que o cara não jogou nada, não foi bem e tudo mais. E Suárez se tornou o que é hoje, né? O Luciano até brincou lá na entrevista, falou, talvez se o Suárez, coisa do futebol, né? Talvez se o Suárez tivesse ido no Flamengo naquela época, ele não teria seguido a carreira que ele seguiu, não sabe nem se teria dado certo no Flamengo, mas a gente sabe que o se não existe, né? Aconteceu o que tinha que acontecer. Agora eu só fico me perguntando uma coisa, se o Andrade naquela época não veio porque não saiu bem, quem era que estava bem no Flamengo naquele ano? Vocês lembram, em 2006? Quem era o atacante ali que estava tão bem assim, a ponto do Suárez não servir para o Flamengo naquela altura? Se fosse hoje, né, a gente poderia até falar, de repente o cara não foi bem, porque temos ali Gabigol, Bruno Henrique, mas naquela época, você lembra? Comenta aí o que você acha, galera. Seguinte, o vídeo de hoje foi esse, tá? Para passar as informações para vocês. Não esqueça de deixar seu like aí, tá? Compartilha se você puder, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. E é isso. Galera, para quem pergunta o que esse cara fica fazendo aqui, ele, ó, escuta aí. Esse aqui é meu ajudante, ele fica segurando aqui o microfone para mim. É melhor para eu falar, valeu? A galera fica curiosa aí e tal, mas é isso. Valeu, galera. Então é isso. Agora eu fui. Saudações rubro-negras. Salve Flamengo sempre. Tamo junto, nação.